Bom dia, pessoal. Sou Thiago Mello, sou responsável por pagamentos cripto no Itaú Unibanco. E estava lembrando um pouco antes de entrar aqui, a primeira vez que eu vim nesse auditório, que foi no EcoaPUC de 2017, também sobre blockchain. E naquele dia, várias coisas estavam acontecendo. Ou no dia anterior, naquele dia foi o dia que o Bitcoin bateu $1.000 pela primeira vez em 4, 5 anos. O dólar estava 3,10 naquela época. E, bom, o Thiago do passado não comprou. São decisões equivocadas que o Thiago do presente também faz. Né? Mas eu lembrei disso para a gente ver, cara, quanta coisa aconteceu desde 2017. Quando a gente começou a falar disso lá atrás, a gente estava falando de volatilidade, a gente estava falando de contratos inteligentes, a gente estava falando do potencial de DLT. Cara, não existia conversa sobre DeFi, não existia conversa sobre metaverso, jogos play to earn, não tinha nada disso. Então, nesses últimos 5 anos, olha a quantidade de coisas que aconteceram e a quantidade de evoluções que a gente teve para uma tecnologia que ainda assim é considerada early days. Tem muita coisa para acontecer. Então, começando aqui a minha apresentação, eu queria falar um pouquinho do conceito de moeda. Isso aqui é uma vingança minha como pessoal de tecnologia, porque eu sou economista de formação e eu estou há 15 anos estudando tecnologia, e agora o pessoal de tecnologia está todo estudando economia. E acho muito legal esse overlap entre essas duas agendas também. Então, o que define uma moeda? Primeiro, ela tem que ser uma reserva de valor, ou seja, que você possuir esse ativo garante que você leve esse dinheiro, leve esse valor pelo tempo. Segundo, ela tem que ser um meio de troca. Ela tem que ser amplamente aceita e que você consiga adquirir bens, adquirir o que você desejar, fazer as suas transações diárias. E terceiro, ela tem que ser uma unidade de conta, ou seja, uma referência de preços, uma referência de valor para aquilo que você deseja consumir, ou aquilo que você deseja fazer. Pensem em qualquer moeda fiduciária, pense no dólar, no real, qualquer uma. Elas sempre vão ter essas 3 características check. Talvez momentaneamente a gente tenha cenários de hiperinflação, coisas desse tipo, mas temporárias. Vamos pensar no Bitcoin. O Bitcoin é uma reserva de valor? Para pegar o exemplo que eu acabei de usar? Discutível. Se você acredita na tese da escassez digital e que isso vai ser algo que vai se perpetuar e que vai ganhar, para você sim, vai ser uma reserva de valor. Ela é um meio de troca? Ela nasceu para ser. Existem uma série de questões de usabilidade, que a gente até comentou aqui no painel anterior. Discutível também, mas eu acredito que possa ser no futuro. Se não Bitcoin, alguma outra. Unidade de conta. Unidade de conta definitivamente não é, dada a volatilidade. Como é que eu vou comprar lá o exemplo da pizza, do Pizza Day, que teve aniversário outro dia? Como é que eu vou comprar uma pizza se hoje uma moeda vale 10, amanhã vale 20, amanhã vale 15, amanhã vale nada? Então esse tipo de questionamento é muito interessante para a gente pensar como que a tecnologia evoluiu. Para contornar esse problema da criptomoeda, do criptoativo, eu acabei de falar aqui, criptomoedas não são exatamente uma moeda, certo? É um criptoativo. Então, foi criada a stablecoin. A stablecoin, ela tenta contornar principalmente a reserva de valor e a unidade de conta, ao ser lastreada, ao ser atrelada a uma moeda fiduciária. Às vezes, commodities, outros ativos, mas geralmente moeda fiduciária. Então, você tem moedas aí de dólar, de euro, de real. Então, ao fazer isso, ela consegue, de alguma maneira, contornar esses 2 pontos. E o meio de troca, dadas as questões de usabilidade, mantém o que eu disse anteriormente. Mas o que é o CBDC? E aí eu vou parafrasear a Tamila, que falou isso num painel recente na Febraban, está aqui. Oi, Tamila. E falou isso muito bem. O CBDC tenta tomar emprestadas essas características dos criptoativos e se beneficiar disso, ao mesmo tempo que garante a segurança e garante aqui a usabilidade, garante todos os critérios que uma moeda fiduciária possui, para aí sim habilitar cases de uso. Então, é por isso que está todo mundo falando sobre stablecoin, todo mundo está falando sobre CBDC. E aí eu trouxe aqui um quote da Christine Lagarde, que hoje é presidente do Banco Central Europeu. Ela falou isso no evento BIS Summit, alguns meses atrás. O Roberto Campos Neto participou também. Recomendo muito que vocês vejam, foram painéis muito legais.
E ela falou o seguinte: por que, que o Banco Central Europeu está indo atrás de CBDC? Porque os cidadãos estão buscando novas maneiras de transacionar. É uma demanda do cidadão. 2, pela primeira vez na história, existem arranjos competidores à moeda fiduciária. Ela falou isso muito com o exemplo do Facebook na cabeça, hoje Meta, quando eles falaram que ia lançar a Libra, que hoje eles até descontinuaram, mas causou um grande alvoroço naquele momento. E terceiro, a movimentação de outras autoridades monetárias. E ela particularmente fala da China. E até fazendo relação com o painel anterior da professora Maria, que estava aqui, se você pensar que a China vai emitir uma moeda digital e que isso vai ter peso geopolítico nas regiões de influência da China, aí você pode falar, pode ser leste asiático, quaisquer que sejam, isso pode ter implicações não triviais do ponto de vista geopolítico. E eu acho isso uma linha de pesquisa super legal para quem tiver interesse, aí fica aí a minha sugestão de pesquisa. E eu tenho ouvido falar bem pouco a respeito disso, mas também é algo que está permeando essa discussão. Então, já vimos que, muitos países estão investigando esse tema. E aí eu trouxe, só para ilustrar um pouquinho, diversos pilotos e testes que foram feitos envolvendo o CBDC, em diversos modelos, todos eles, ou a maioria deles, supervisionados pelo BIS. E eu não vou entrar no detalhe de cada um, até em benefício do tempo, mas vejam que desses que eu trouxe, a grande maioria deles está tentando buscar algum tipo de interoperabilidade ou de interconexão entre países. Então, tentar fazer com que o dinheiro flua entre geografias de maneira mais eficiente. E foi por isso que a gente, aqui no âmbito aqui do Lift Challenge, que o Fábio acabou de comentar, o nosso projeto do Itaú, com parceria aí da R3 e da B3, a gente está propondo um teste de interoperabilidade entre CBDCs, entre Itaú Brasil e Itaú Colômbia. Então, a gente tem a colaboração do regulador colombiano também. E buscando o quê? Essa interoperabilidade, a gente está buscando uma maior eficiência, testar esses rails, esses encanamentos. Também tomar aqui a questão do traceability, a parte de programabilidade. Estamos tentando testar todos esses benefícios que a tecnologia permite, para que a gente realmente tenha um piloto robusto e a gente consiga fazer aqui o termo técnico que a gente tem utilizado é o PVP, né? O Payment versus Payment, ou seja, que a gente simplifique uma jornada de troca cambial. São os Atomic Swaps. É isso que a gente vai testar aqui. A gente acabou de começar, e a gente teve aqui um atraso, como o Fábio comentou, mas de saída a gente já conseguiu identificar alguns desafios. Então, a gente tem uma questão de limites jurisdicionais, porque as regulações de câmbio, as regulações de transferência de valores são diferentes entre os países, a gente está mergulhado nisso nesse momento. Tem uma questão das contas reservas, porque hoje o mercado ele trabalha com uma série de correspondentes que mantém dinheiros parados em diferentes localidades. Então, assim, uma vez que a gente vai ter uma transição direta, isso muda bastante. Então, a gente está tendo um grande desafio em equalizar isso. Tem questões relacionadas à política monetária, como é que se afeta a transferência de política monetária, se vai acontecer, se existe algum risco de desintermediação financeira ou se vai fomentar. Então, são todos desafios que a gente tem enfrentado e tem se debruçado, mas com qual objetivo? E no final é o que o nosso cliente, e na verdade o que o cidadão ganha com essa tecnologia. A gente está falando de uma maior eficiência, a gente está falando de maior transparência nas transações, a gente está falando de novos tipos de serviço, novas funcionalidades que podem gerar a inclusão financeira de públicos que hoje não têm acesso a esse tipo de serviço. E no final, algo que a Vanessa colocou também muito bem mais cedo, a gente está falando de fornecer segurança, de fato, para esse mercado, que a gente sabe que tem sido uma questão bastante discutida e que, uma vez que ele estiver seguro, a gente tiver aqui a atuação de grandes players, a atuação do regulador, a gente acredita que a gente tem uma tese, uma possibilidade muito forte de realmente trazer uma evolução muito grande para o sistema financeiro. Então, isso que eu tinha para vocês hoje. Muito obrigado. Vejo vocês no painel.